Amém, glória a Deus. Primeiro, sabe o que eu queria chamar? Vocês mais para frente. Eu sou meia cegueta. Vem, Camille. Vem aqui na frente com o João. Vem, dona Luísa. Luzia. Meu Deus. Eu troco o nome dessa menina direto. Para a gente ficar mais juntinho. Para poder também ver melhor. Sim. Aleluia. Paz do Senhor, Gianzito. Que alegria, amados, né? Nós podemos estar aqui desfrutando. Eu estou muito feliz de ver o João também aqui hoje conosco, né? Fazia um bom tempo que não tínhamos o prazer de ter ele aqui conosco. E também quero falar para os amados que hoje nós não teremos o estudo expositivo, né? Como a gente costuma fazer nas quarta-feira, porque o pastor Tiago não pôde estar conosco nesta noite. E como foi tudo muito em cima da hora, assim, né? Ninguém pôde se preparar em cima dos estudos para estar aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês, acredito que bem rapidamente, uma palavra. E daí vamos dar continuidade, né? O pastor Guilherme com certeza vai ter algo para também compartilhar conosco, o Jean e quem assim desejar e o Senhor ministrar. E também vamos ter certamente um tempo de oração, de clamor a Deus, né? Eu estava meditando ali, eu confesso para vocês que estava fazendo outra coisa, né? E o grupo começou a se agitar ali, o pastor Tiago falando que não vinha, e depois tivemos que nos moldar ali correndo, então eu parei o que eu estava fazendo e comecei a meditar numa palavra que é tão conhecida por nós, que é acerca da renovação de mente, né? O quanto isso é simples, mas o quanto isso de fato destrava a nossa vida espiritual e é o nosso ser efetivo na obra de Deus. Então é importante que nós venhamos entender que aquilo que nós estamos discernindo de repente neste tempo, como isso é simples, isso eu sei, isso realmente tem função no reino, não vai bastar mais, apesar que eu acho que nunca bastou, entendermos, sabermos, né, mas nós precisamos começar a ter ação, né? E essa palavra, por mais que ela pareça que é somente uma obra do Espírito, porque essa transformação de mente é uma obra do Espírito, né? A gente não consegue, nem em nós e nem nas pessoas, rachar lá a cabeça e mover a pessoa para que ela tenha essa transformação. Porém, ela vem enganjada, né, com ações que, sim, são necessárias que nós, como os cristãos responsáveis, estejamos atentos e disponíveis para ter essa ação de filhos de Deus, né? Então vamos abrir lá em Romanos 12, 2, um texto tão conhecido, mas acredito, como falei no início, muito pontual, né? Para que sejamos cada dia mais forjados e formados em Cristo. Aleluia, Senhor. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero separar, grifar ali com vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não sejamos moldados ao sistema mundano, né? Aquilo que o natural tem ditado, a maneira da sociedade andar. E quando eu falo isso, é em todas as áreas, né? É na área do padrão familiar, é na área da sexualidade, é na área do padrão de como eu me comportar como um funcionário, né? Nós estamos numa era do mundo que é o meu próprio umbigo, conquistar os meus sonhos. As pessoas não têm interesse mais de casar, e se tem muito tarde, porque antes elas querem ter a casa, o carro, a faculdade, muito dinheiro no banco, para ainda quando casar ter uma separação de bens total. Ou seja,
tudo fora do contexto bíblico. Então, esse padrão do mundo, o cuidado que nós precisamos ter, porque isso é cultural. Você vai sentar com pessoas que não têm estudado a palavra do Senhor, que não têm congregado, que não têm conversado acerca das coisas eternas, você vai ver que é mega natural. E como nós temos falado aqui, a impressão que dá é que nós somos uns ETs, né? Mas glórias a Deus que não, porque realmente nós não somos do mundo, né? Nós somos cidadãos eternos, somos cidadãos dos céus. E estamos aqui para não sermos modelados por essa cultura natural, muito pelo contrário. Mas para que nós sejamos esse instrumento de justiça na mão de Deus, para que essas vidas enxerguem e para que elas se arrependam e se prostrem ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou para minha cola. Ou seja, então, não se acomode. Amados, não se acomode. Parece tão loucura isso, mas é a grande realidade. Essa é a impressão que eu tenho, não sei vocês, né? Mas que muitos cristãos, quando a gente olha e lê a carta que eles estão apresentando no dia a dia, essa é a impressão que dá, que estão acomodados. Né? Ah, tudo bem, eu não vivo o padrão do mundo, mas eu também não faço nada, né? Eu fico lá acomodado, tá legal, eu já estou indo lá na igreja, ou eu até cuido para ter uns frutos aí do Espírito, mas eu não quero me envolver muito. Então, eu coloco questionamentos, né, nisso, porque eu não consigo entender. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu tenho um padrão, nossa, olha lá, super pastora, olha, super mulher, olha... Não, não. Não dá, para a medida de que nós vamos enxergando essa verdade, fingirmos que nós não somos parte deste corpo. Eu não posso pensar assim, poxa, eu vi, eu enxerguei, mas beleza, o Jean está fazendo, olha lá, a Camille está se movendo no corpo, a Kelly está... Os amados, todos estão se movendo no corpo, não precisa de mim. Isso não é uma mente governada por Cristo. Isso é uma mente que ouviu da palavra de Deus e está negociando. E o negociar, eu não vou fugir do tema, mas o negociar, a gente vai lembrar lá que o morno, Deus vomita, né? Não tem um padrão eterno. Então, nesse mesmo versículo, nos traz orientação de como procedermos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente assim é que poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Através do Espírito Santo e da sua palavra, somos orientados de como devemos ser como cristãos regenerados em Cristo. Ou seja, nunca teve a ver conosco. Mas aquele que é perfeito, o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo o trabalho dele em nós. Né? Eu não posso dizer, eu não alcancei essa medida, eu não consigo. Eu não tenho essa aptidão. Eu não tenho talento para fazer nada na obra de Deus. O meu talento é ficar lá sentado, parado, vendo a vida passar. Isso é um verdadeiro engano e uma verdadeira mentira, porque eu estou dizendo assim, a minha capacidade natural é muito maior do que o Espírito Santo de Deus que eu porto. Você acha que tem cabimento esse tipo de afirmação? Condiz com a palavra? Se a palavra diz que nós já somos aperfeiçoados nele e capacitados para a boa obra do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, que medo, um monte de olho esbugalhado, Senhor. Então, através do Espírito Santo de Deus, somos orientados de como devemos ser como cristãos regenerados em Cristo. Com a mente transformada, governada pelo Senhor, que vê tudo desde a centralidade de Cristo, que tem o prazer em ser exortado e alinhado na sua verdade eterna, que tem prazer de viver, de ministrar
e compartilhar o grande tesouro que habita dentro de nós, Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, igual diz o pastor Tiago? É muito grandioso, amados. O dia que nós entendemos essa grandiosidade que é o poder da transformação, da regeneração de um ser humano, né? Quando a gente olha lá para uma mulher que está grávida, e a gente fica impactado com aquilo que Cristo está fazendo ali, que Deus está fazendo ali, gerando uma vida como? Formando ali o corpinho, os ossos, os nervos. Gente, é sobrenatural. E esse sobrenatural acontece na nossa vida no Espírito. Porque se nós fomos alcançados no Senhor, transformados pelo poder da cruz de Cristo em nós, se essa vida tem nos ministrado todos os dias, através de toda e qualquer situação, você, se está com a mente reconciliada em Cristo, você pode estar num lugar de engano. Você é ministrado por Cristo acerca da verdade. Você não é contaminado pelo engano. Você não vai entrar uma cegueira em você, porque você está alinhado com os céus. Você pode estar onde for. Você vai ser luz naquele lugar e vai ser ali um transformador de vida. Porque o que você porta é isso. E parece, a impressão que dá é que os cristãos perderam esse entendimento. A gente conta nos dedos, de fato, quem está se movendo neste lugar que eu digo é terra e a igreja de Cristo. Não é o Ministério MAC. E é muito grandioso o que nós temos. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos, de todos aqueles que estarão escutando essa ministração, para que nós sejamos cada dia mais aquilo que Deus tem declarado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Em Romanos 12, olha só, no versículo anterior, Romanos 12, 1, nos relata: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nos fala de uma entrega genuína, que agrade o nosso Deus. Ou seja, é um viver intencional, amados, de obediência e de renúncia. Deus nunca nos enganou acerca do Evangelho, né? O chamado que nós temos é o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em todo tempo, o modelo que nós temos não veio para se representar, veio para representar o Pai. Então, que estejamos meditando, e muito mais do que meditando, estejamos de fato vivendo, transicionando para um lugar de servos obedientes em renúncia ao Senhor Jesus Cristo. Este lugar é transformador. Não tem como explicar. Eu não tenho como ter a experiência da pastora Kelly, da Maiara, da experiência delas em Deus. Eu posso ouvir elas compartilhar comigo. Mas é muito diferente o me lançar e permitir esse estreitamento de relacionamento e de vida no Pai. Nós podemos compartilhar, amados, a palavra do Senhor. Podemos compartilhar a vida. Mas não podemos compartilhar a comunhão com o Pai. Entende? A aproximação. É a mesma coisa, pastora Kelly, com as tuas duas meninas, o teu relacionamento? É a mesma coisa, Camille, o teu relacionamento com todos os teus irmãos? É um relacionamento de amor. Isso é indiscutível. Mas não é a mesma coisa. De quem eu me aproximo e eu tenho interesse de saber, de compartilhar a vida,
é sobrenatural. Eu com meu marido, a gente se conhece no olhar. Não precisa falar nada. Só dar uma olhada, nós já sabemos. Mas são 11 anos de casamento, praticamente. Convivendo. Dia após dia. Não é fingindo que não está ali. E como que nós podemos levantar todos os dias e fingir que o Espírito Santo de Deus não está dentro de nós? Ou como eu posso olhar para o Espírito Santo de Deus todos os dias, que tem me formado, tem me ministrado, e tem dito, estou até aqui, de problemas, de situações para resolver. Quando der, eu vou estudar. Quando der, eu compartilho contigo, eu converso, eu ouço a tua voz, eu te obedeço. Hoje, amanhã, outro dia, vamos empurrando essa vida espiritual. Mas conhecemos a palavra, falamos da palavra. Mas precisamos ter essa transição de vivência 24 horas por dia. É oração e vivência dessa palavra. Daí você vai ver que até uma borboleta que voa na tua frente, você vai ser ministrado acerca de algo no Espírito. Por isso que para o mundo é loucura. Né? E para o mundo chamam de... Não é bitolado. Fanático. Mas glória a Deus, que nós temos convicção que é vida e poder de Deus. Amém? Aleluia. Então, amados, nós cristãos devemos rejeitar tudo, exatamente tudo, que é contrário à palavra de Deus. Se queremos ser modelados segundo o padrão eterno e ser efetivos na obra de Deus, não dá para sermos permissivos com as coisas mundanas. Vejam bem, estou falando de coisas mundanas, não de pessoas do mundo. Né? Porque as pessoas nós amamos assim como Deus já amou quando entregou o seu Filho. Mas nós não vamos nos moldar segundo esse padrão que eles têm escolhido. Mas vamos ser luz na vida deles, impartir essa vida do Senhor. Aleluia. Precisamos estar cientes daquilo que nós já sabemos. Essa casa tem sido altamente ministrada acerca de governo. Que só existe 2 modelos. O modelo deste mundo, que é enganoso e passageiro, e o modelo de Deus, que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, né? Que é eterno. A nossa transformação é de dentro para fora. Lembra que eu falei para vocês que daí parece uma contradição, porque é uma obra do Espírito. E realmente é uma obra do Espírito, que ele exerce de dentro para fora. Mas o apóstolo Paulo, ele nos alerta que apesar de a transformação ser uma obra do Espírito, nós cristãos não estamos isentos nesse processo de fazer a nossa parte. Isso quer dizer que a responsabilidade humana não é anulada diante da ação soberana do Espírito Santo. Precisamos nos santificar, porque a santificação é dia após dia, né? Ela é progressiva. Quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, o nosso espírito é restaurado automaticamente. Porém, a nossa alma ela vai passar por um processo de santificação. E esse processo é diário. Quero ler com os amados em Filipenses 2:12 até o 16. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Glória a Deus. Eu quero ler ainda com os amados, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 13 até o 17. 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, de ânimo aos seus corações, e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Aleluia. Glória a Deus. Somente uma mente renovada, transformada, pode desfrutar da vida de Deus, amados. Paz. Essa transformação será perceptível na nossa vida. Em qualquer lugar que estejamos, será nítida. O nosso relacionamento com Deus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, em toda parte, inclusive com as pessoas não convertidas. Elas vão discernir a vida de Deus que você porta. Elas vão desejar comer do mesmo que você come. E você vai ter, então, a oportunidade de evangelizar, de ministrar essa palavra, de impartir essa vida. E é assim que nós vamos vendo as vidas sendo transformadas e prostradas ao Senhor. Né? Graças a Deus que não é uma obra nossa. Né? O modelo não somos nós. Porque senão a pessoa andaria conosco até uma quadra, quem sabe. Né? Mas como é uma obra do Espírito, eu e você não conseguimos explicar. Você vai vendo a transformação nas pessoas e você não vai ter argumento. Se eu chegar para você lá, Camille, e perguntar, meu Deus, Camille, como você evangelizou essa tua amiga? O que tu fez para ela se converter? E você não vai saber me responder. Porque é uma obra do Espírito. Mas você precisou estar alinhada ao Senhor, com o coração quebrantado, prostrada a Deus, se dedicando, estudando a palavra, ouvindo Deus do Espírito, obedecendo, para que você fosse naquele momento um instrumento do Senhor. E isso é muito glorioso. Então isso não é nos isentar, isso é nos aperfeiçoar. É sermos sim profissionais no Senhor, sabendo que nós representamos aquilo que é eterno. E nós temos um Pai que tem uma grande empresa e tem confiado em nós muitas vidas. Se nós formos pensarmos quantas vidas nós conhecemos e andam conosco ao longo da nossa vida, esses dias eu estava me questionando. Por exemplo, eu tenho um aluno que congrega comigo há uns 16 anos e ele é ateu. E esses dias eu conversei com o Senhor e falei, Deus, não é possível. 16 anos dando aula para uma pessoa e ela continua, confessa, falando que é um ateu. O que eu tenho falhado diante de ti? Como que eu posso ser mais efetiva em ti? E comecei novamente com mais ousadia ministrá-lo de novo.
Ele já teve 2 anos parado sem estar comigo e agora retornou. Eu pensei, bom, vou começar a falar, né? Vamos ver até onde ele vai suportar, se ele fica ou se ele vai novamente sair. Mas eu preciso não perder tempo. Eu já tenho um padrão de não perder tempo, né? Por isso conhecida como mais direta para falar as coisas. Mas quando Deus dá oportunidade, irmãos, não percam. Fala do seu jeito. Abra a boquinha lá e fale. Deixe que o Espírito Santo de Deus te use. E você vai ver que transformador é isso. Amém? Aleluia. Muda tudo, né? Eu anotei aqui, ó, nossa maneira de falar, de ver, de nos mover, será totalmente contrária ao mundo. E eu quero fazer algumas perguntas para você nesta noite. Não para que você me responda, mas para que você se ministre, né? Seja verdadeiro com você. E se em alguma delas você se encontrar desalinhado, que nesta noite você possa se arrepender, se prostrar a Deus com o coração quebrantado e pedir que o Espírito Santo de Deus te inquiete, porque o posicionamento, amados, é nosso. Eu não creio na oração que eu tenho que ficar dizendo, Senhor, me ajuda que eu seja alinhado nisso, naquele outro. Não, né? Se eu já discerni, se posicione. Não tem como eu ficar negociando, olhando com autopiedade para mim ainda, justificando este lugar, amém? Eu estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo, ou estou sendo conformado por este mundo? Se responda aí e seja ministrado, né? Que essas perguntas não te constranjam no natural, mas que sejam um alinhamento no Espírito, em nome de Jesus. Estou rejeitando e fugindo dos comportamentos contrários à vontade de Deus, ou estou seduzido pelo mundo e vivendo uma vida de pecados? Tenho compreendido o quanto posso ser um colaborador do reino de Deus e me feito responsável com o Evangelho e a manifestação de Cristo em mim e através de mim? Ou tenho me permitido ser modelado pelas coisas naturais e mundanas? As palavras que saem da minha boca, tudo que eu decido ler, que eu decido escutar e reproduzo, os relacionamentos que construo, revelam que sou alguém cuja vida está diariamente sendo transformada mediante a renovação de uma mente alinhada à vontade de Deus? Ou essas coisas revelam que eu sou só mais um que entrou no esquema do mundo? Né? Que eu só sou um religioso. Eu vou na igreja como um desencargo de consciência. Ou eu entendo que eu sou a igreja de Cristo, onde eu estiver. Que cada um de nós possamos entender através da palavra de Deus que não há nada neste mundo mal que tenha valor. Muito menos que vale a pena imitar. Ou seja, eu continuo com a palavra de domingo acerca do modelo eterno, né? Nós temos um modelo eterno e temos um manual de glória, de vida, de palavras que transformadora, que tem o poder de tirar a pessoa de qualquer lamaçal, seja ele qual for. Ontem eu ministrando, eu trabalhando à tarde lá na empresa, e ministrando a minha sobrinha, ela me fez alguns questionamentos de alguns assuntos que eu tenho ministrado ela aos pouquinhos. E ela me perguntando assim, né? Acerca de que difícil que é, por exemplo, quando a gente fala da homossexualidade, ela é uma menina jovem, tem amigos assim, né? Que tem a prática da homossexualidade. E eu explicando para ela
que nós, a Igreja de Cristo, não abominamos a pessoa, né? Que nós a amamos, ainda que elas não compreendam dessa forma. Mas que, assim como Cristo, abominamos o pecado. E que o problema não estava nos pecados. Então, fui lá ministrar ela um pouco acerca de governo, para que ela entendesse. E ela fica assim, porque, lógico, ela gosta das pessoas, né? E daí eu falei para ela, e você já pensou que não é diferente para o assassino? E para o estuprador? Porque quando a gente fala assim, daí parece que é outro peso. Porque ela tem 14 anos, ela olhou para mim e disse assim, pois é, mas e aquela história de pecadinho e pecadão? Eu falei para ela, por isso que você precisa entender governo. Que não tem a ver com nada de pecadinho e pecadão. Governo de pecado é diabólico, governo de Cristo é verdade e vida. Ponto final. Não vai se medir tamanho de pecado. Vai se medir rendição a Cristo, sujeito ao Senhor, filho de Deus ou filho das trevas. Então, é impossível transicionar e ler a palavra de Deus, discernir no Espírito, sem ter uma mente renovada. É impossível. A pessoa pode entender a palavra no natural, ela vai ler, vai fazer ali uma interpretação de texto. Quem de nós não aprendeu isso no colégio? Alguns mais, outros menos, mas a Bíblia não se trata de uma interpretação de texto. A Bíblia se trata de uma discernir no Espírito. A Bíblia, se eu for estudar a palavra de Deus por estudar, ela é um livro. A palavra não tem vida. O que ativa a vida dessa palavra é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Por isso que nunca vai ter a ver conosco. Você vai pegar uma pessoa pouquíssimo estudada, ministrando essa palavra com tanta autoridade, ministrando, impartindo vida, tanto entendimento e conhecimento, e de repente você vai sentar para ouvir uma pessoa eloquente, que fala super bem, que domina, que usa termos, que vai saber muito mais profundidade de história da palavra, vai saber falar para você no grego, no hebraico, em toda a língua que você quiser, e não vai ter peso de autoridade, porque não tem um despertar no espírito. Por isso que você vai ver, às vezes, um senhorzinho que fala tudo errado, pregando a palavra com poder e autoridade do Senhor, e vai ver uma pessoa dessa, que quem está ali no Espírito não consegue ver nada espiritual, nem discernir nada desde o Espírito. Então, não é uma mágica que se faz, né? O pastor Tiago fez uma faculdade de teologia, que ele fala, glória a Deus que ele fez, porque se algum dia estreitar, que tenha que apresentar um título ali para poder estar ministrando, ele fez para isso, amados. Mas ele fala para você que ele não aproveitou exatamente nada. Ele rasga o diploma, se depender disso, para pensar em vida espiritual. Né? Lá estudando teologia, é um defendendo a sua placa para um lado, para o outro, um defendendo aquilo, está salvo, não está salvo, fez, não fez, coisas que não são pertinentes a nós humanos. Então, que você tenha oportunidade, a gente tem ministrado acerca disso. O Brasil é um país que tem toda a liberdade para você professar a sua fé, para você orar aonde você estiver. Se você quiser estar ali no meio da rua, orar, começar a clamar, andar pela praia, orar, ministrar a palavra. O meu pai anda nas ruas de Balneário Camboriú, evangelizando, entregando panfleto, falando de Cristo. Você tem a liberdade para fazer isso no Brasil. E por que não fazemos? Né? Quem faz, pode fazer mais. E quem não está fazendo, se sacode. Faça. Não sobrecarregue o corpo. Você é precioso, você é preciosa. E quando eu falo isso, não falo para te bajular. Falo porque é verdade. Nós necessitamos ser ministrado pela porção de Cristo que você porta. A igreja de Cristo precisa te ouvir. Precisa se mover através de um olhar teu, de um abraço teu, de um cuidado com uma criança, de ministrar a palavra de Deus. Só que tudo isso que você for fazer, precisa ser desde Cristo e desde a palavra de Deus. Ah, eu não prego lá em cima, eu não preciso estudar a Bíblia. Quem falou isso?
O corpo precisa crescer numa totalidade. Tanto que quando a gente entra com um casal, que um estuda a palavra, o outro não estuda, a nossa orientação para a pessoa não é assim, ó, beija mais a tua esposa, ainda que seja bom isso. Cuida mais. Não. A gente fala, ó, desperta. Não dá para um crescer espiritualmente e o outro ficar para trás. Vai dar problema lá na frente. E a mesma coisa com os teus filhos, no teu trabalho, onde você for, amado. Se você não puder pregar a palavra, ore, interceda, profetize, convide para um café, o teu amigo de trabalho, senta lá, compartilhe uma palavra de vida com ele. Seja ousado, seja ousada, em nome de Jesus. Amém? Agradeço, tá, amados? Muito obrigada, pastor Guilherme. Vamos embora então, galera. Pastora Adri, bênção. É claro que fica muito claro, né? Que o Evangelho se trata de uma vida e não de letras. Quando você vai até a cruz, Deus olha para a cruz e vê você. E quando Deus vê você, Ele vê Cristo em você. Essa é a vontade de Deus nos filhos dele. Quando as Escrituras falam que Deus, lá em Gênesis, formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, não foi do pó simplesmente que Deus formou com 2 braços, 2 pernas. Deus formou a imagem de Deus, a imagem visível de Deus. Poxa, está repreendido. Acho que deve ser a pilha. Amém? Então você consegue entender que quando Deus formou o homem, Ele formou a sua imagem e a sua semelhança de fato no Espírito, com a sua perfeição. Aleluia. Que eu me perdi. Por isso nós vamos entender que o homem, para que ele possa viver a vontade de Deus, ele necessita crucificar a si mesmo, necessita morrer para si mesmo, necessita negar o seu eu, negar as suas vontades, a sua vida, para que Cristo agora possa fluir e desenvolver a vida dele através dos seus filhos. Quando nós olhamos, as Escrituras falam que Cristo é a imagem do Deus invisível. E agora essa imagem do Deus invisível é expressada em cada um de nós através do Espírito, pela vida de Deus que nós recebemos. Paulo fala em Colossenses, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus fala que ele é a expressão exata da substância de Deus. 2 Coríntios 4:4 vai falar que o Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. E Colossenses 3:10 fala: revesti-vos do novo homem, que segundo a imagem daquele que Deus criou, se renova até ao pleno conhecimento. Nós precisamos entender que quando Deus fala que muitos dirão naquele dia: Senhor, eu não expulsei demônios no teu nome, Senhor, eu não curei enfermos, Senhor, eu fiz a tua obra, Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome, e ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Se trata de ter a substância de Deus, a vida de Cristo, para que nós sejamos reconhecidos por Deus. Deus reconhece somente aquilo que está em Cristo. E tudo aquilo que está em Cristo é algo glorioso que manifesta a glória de Deus, a imagem de Deus. Adão, quando pecou, ele perdeu toda a imagem de Deus. Ele perdeu todo o governo de Deus. Ele perdeu toda a autoridade de Deus. Ele perdeu todo o ambiente que Deus desenhou para que ele pudesse viver desde a eternidade. E ali Deus colocou ele, mas por meio do pecado, ele foi sacado desse lugar. Ele foi removido do desenho que Deus preparou desde a eternidade.
E por isso Cristo foi esmagado naquela cruz. Ele foi torturado naquela cruz, para que a vida dele agora se manifestasse nos filhos e nos reconciliasse com Deus. E através da cruz, a imagem de Cristo agora se torne uma imagem nítida, expressada através dos seus filhos. Amém? Então nós precisamos entender que através da cruz do Senhor nós somos revestidos do novo homem. Quem é o novo homem? É Cristo. Não se trata agora de sermos simplesmente pessoas naturais. Se trata agora de Cristo ser manifestado através de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele fala: se conheço alguém agora, já não conheço segundo a carne, mas conheço segundo o Espírito. O que ele está querendo dizer é que eu me relaciono com você e com você pelo tesouro que há dentro de nós. Pela vida que há dentro de mim e de você, eu me relaciono. E essa vida transborda e jorra pela vida eterna, e ela precisa ser expressada com cada vez mais clareza e exatidão. Filipe, em certo momento, fala para o Senhor: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala: Filipe, estou há tanto tempo contigo e não tenho me visto. Deus estava no Filho, em Cristo. E da mesma forma, agora Deus, por meio do seu Espírito, habita em nós, para que Ele seja uma imagem visível e expressada na face da terra. Não para nos gloriarmos, não para dizermos que somos bons, mas para dizermos a Ele: não vivemos mais para nós mesmos, Senhor. Vivemos para Ti, para a Tua vontade. E para que Cristo agora, de fato, viva em nós. E de fato Cristo governe em nós. De fato Cristo governe nossa mente, nosso entendimento. E agora nós possamos expressar o Senhor com exatidão e clareza. Por isso Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo em nós, pela porção de Cristo que há em cada um de nós. Sobre nós foi derramado todo o Espírito de Deus, não uma fatia do seu Espírito. Foi derramado todo o Cristo, para que por meio do próprio Espírito nós possamos conhecê-lo, ao ponto de entender quem somos em Cristo e quem Ele é em nós, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Aleluia! E por isso o apóstolo Paulo fala, e eu quero terminar aqui: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. A nossa fé, ela deve estar estabelecida no Senhor, para que Ele seja glorificado em tudo que nós venhamos fazer e viver. Por isso, Efésios capítulo 1 fala que Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, para a glória dEle. A glória dEle expressa o todo de Deus, o que Ele é na sua genuidade. Aleluia. Amém? Vamos se colocar de pé, fazer um momento de oração. Talvez, se você tiver uma palavra para compartilhar nessa noite, que nós possamos compartilhar da vida de Cristo. E entendendo agora que nós portamos a vida do Senhor. E quando compartilhamos a palavra, compartilhamos a própria vida. Não compartilhamos apenas versículos. Compartilhamos a vida de Cristo que está dentro de nós. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite, como igreja, como um, em Ti nós somos, pela unidade do corpo. Queremos ser ajustados, queremos permanecer, Senhor, em Ti, cada vez mais sendo
aperfeiçoados, lapidados pelo Teu Espírito Santo, para que a glória do ela seja visível, a glória de Cristo, ela seja visível, Pai. Queremos ser lapidados em todas as áreas das nossas vidas, porque nós já renunciamos a nós mesmos para viver a vida do Espírito, e queremos estar, Senhor, sendo literalmente, de fato, com toda a força, todo o nosso coração sendo governado pelo Teu Espírito. Senhor amado, em nome de Jesus, molda o nosso coração segundo a Tua vontade, aperfeiçoa-nos na Tua vida, no Teu crescimento, na Tua graça. Nos aperfeiçoa na vida do Espírito, Pai. Queremos andar em Espírito, viver pelo Teu Espírito. E somente através da cruz, através do Senhor, nós podemos viver a vida do novo homem. Não podemos viver o novo homem com a mentalidade do velho homem, Pai. Por isso, transforma-nos em toda a nossa mentalidade, para que sejamos sim, de fato, uma imagem expressiva da vida de Cristo, que o Senhor seja em nós tudo aquilo que o Senhor quer expressar, Pai. Querido Espírito Santo, desperta-nos sobre a Tua igreja, ministros competentes da vida, ministros competentes de um novo pacto, que não ministra a letra, mas sim compartilha da vida do Espírito. Pai, levanta ministros, homens e mulheres comprometidos com a Tua verdade, comprometidos com o Teu reino, dispostos a negar tudo para viver a Tua vontade, Pai. Dispostos a tomar a cruz e permanecer crucificado todos os dias, para que Teu reino avance, para que Teu reino prevaleça com toda a intensidade que o Senhor assim deseja, Pai. Que homens e mulheres que estavam se apostatando da fé, os seus olhos sejam abertos para que o engano não prevaleça, e assim permaneçam posicionados em Cristo, para que o Teu governo, a Tua autoridade esteja governando cada um deles. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra diz que a seara está pronta, poucos são os ceifeiros, e nós oramos, Senhor, para que se levante profetas, mestres, apóstolos, pessoas que estejam de fato comprometidas com o Teu reino e Tua verdade. Nós sabemos que a porta é estreita e largo é o caminho que conduz à perdição. E queremos sim, Senhor, contribuir, cooperar para que o Teu reino cumpra toda a Tua vontade. Queremos fazer toda a Tua vontade, querido Espírito. Não necessitamos viver de coisas passageiras, mas sim somente do Teu Espírito. E não esperamos reconhecimento, não esperamos nada que é temporal, mas queremos sim, Senhor, permanecer firmes até o fim no Senhor. Queremos permanecer até o último dia que permaneceremos nessa terra, firmes em Ti, Pai, manifestando Tua vontade, obedecendo Tua vontade, nos submetendo ao governo do Teu Espírito e nos purificando na Tua palavra, nos purificando na Tua verdade, até que nossa alma esteja totalmente limpa conforme o Senhor desejar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos nessa noite. E declaramos vida nesse lugar, declaramos vida em toda a terra, vida do Teu Espírito, para que todos aqueles que estiverem sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, eles sejam submergidos no Teu amor, na Tua vida. Que permanecemos todos submergidos no amor de Cristo Jesus, que é o que nos sustenta, que é o que nos libertou, que é o que nos salvou e que nos fará permanecer com Ele para sempre, para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, Te rendemos graças por essa noite, Pai. Rendemos graças, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua vida, pela Tua palavra, pelo Teu sangue na cruz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.